esse mês é o mês da virada, eu acredito. Mas bora começar um planejamento aí que a gente está montando, né? Esse treinamento que a gente vai apresentar para vocês hoje. Vou compartilhar a tela aqui com vocês só um instante. Opa, esqueci de compartilhar o som. E aí, pessoal, tudo bem? Como foi a semana? Acredito que depois desse feriado aí, quem dormiu, dormiu, quem não dormiu com fechamento vai poder dar uma descansada esse final de semana, né? Mas bora para um treinamento que a gente montou, vai ser planejamento, dúvidas do seu dia a dia. Eu acredito que muita gente tem dificuldade ainda como montar um planejamento durante o seu dia, como abordar isso durante aos seus líderes, ao seu negócio, conciliar o seu tempo, né? Que muita gente ainda concilia seu tempo com a do terra, com outras tarefas a mais, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é modelo SMART? É um modelo que te auxilia a definir as suas metas. A Vivi, ela vai estar explicando para vocês aí um pouquinho mais a respeito. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Vivi, então, nós vamos começar esse treinamento de planejamento falando sobre metas. Porque antes da gente se planejar, a gente precisa ter um motivo para se planejar, né? A gente precisa ter uma meta. Então, a gente vai apresentar para vocês o modelo SMART, que é um modelo para você se basear na hora de criar a meta que você quer atingir. Então, SMART, ele é uma sigla em inglês, a gente vai colocar aqui as palavrinhas em português. Então, a gente começa com o S de específico. Então, quando você vai criar uma meta, você precisa que ela seja específica. Então, por exemplo, se você vai, sua meta é crescer na Doterra. Então, essa é uma meta muito vaga, né? Porque crescer na Doterra significa o quê para você? Para alguém pode significar aumentar o volume de equipe, ou conseguir o terceiro nível do poder de três, ou avançar de qualificação. Então, fica uma vaga muito, uma meta muito vaga. Né? Então, a gente precisa ser mais específico, como, por exemplo, alcançar o Gold. Já fica mais específico. Você é um Silver hoje, então a sua próxima meta é alcançar o Gold, por exemplo. E aí o Matheus vai continuar com a próxima sigla, então. Agora a gente vai para mensurável. São metas que podem ser avaliadas de forma numérica, né? Então, o que significa isso? Pegando o exemplo da Vivi sobre o Gold, a gente sabe quanto de volume a gente tem que aplicar para atingir esse Gold, né? Mas antes disso, a gente precisa saber que, para atingir esse Gold, a gente precisa de 3 Premiers. Dentro desses 3 Premiers, antes disso, precisamos de 2 linhas de executivo. E qual é o volume deles? 2.000. Então, a gente tem uma forma numérica para ser trabalhada. Então, a gente precisa fazer, primeiro, que 2 linhas sejam executivos com 2.000 de volume cada uma e complementar com mais 1.000. Então, a gente já tem a nossa forma numérica e aí esse líder vai acabar atingindo o Premier. Então, vocês precisam replicar isso em mais 2 linhas para alcançar o Gold, né? E comemorado quando conseguir atingir pelo menos a primeira linha, né? Cada linha que você atingir sempre é uma nova conquista. Então, comemore isso com eles, porque é um empenho deles que está sendo atingido, porque eles vão ter liberação ao fundo de empoderamento, né? Se fazer um cadastro com 100 PVs, então vai ser um novo bônus que eles vão estar adquirindo, então vai ser uma emoção muito grande para eles. Então, faça com isso que seja cantado uma festa mesmo, né? E se por acaso não conseguir atingir aquela meta que vocês estipularam naquele mês, reavalie, tenta verificar aonde que vocês erraram, aonde que foi, faltou volume, verifica com a liderança aonde que vocês podem estar fazendo algumas metas para traçar e tudo mais, tá?
Opa, desculpa, estava no mudo. Então, a próxima letra aqui é o A, de atingível ou alcançável. Então, na hora de você definir a sua meta, ela precisa ser desafiadora, mas ela também precisa ser atingível, né? Então, você tem que ter o pé no chão ali também na hora de definir essa meta. Então, por exemplo, você quer chegar a presidente ao Diamond em 10 dias. Eu, pela minha experiência, não acho que isso seja uma meta alcançável. Não sei, pode ser que seja, mas eu acho que não. Então, a gente precisa ser um pouquinho mais pé no chão na hora de colocar essa meta, né? É analisar ali dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade, que seja uma meta desafiadora, mas atingível ao mesmo tempo. E agora a gente vai para o R de relevante. Para garantir que a sua meta seja relevante, certifique-se que vale a pena alcançá-la, proporcionará benefícios positivos ao seu negócio. Voltando para o exemplo que a gente começou sobre o Gold. É uma meta que vai valer a pena? Óbvio, porque vocês vão conseguir ter um plano residual muito maior, vocês vão ter acesso a mais cotas no fundo de liderança, no fundo de empoderamento, o seu Unilevel vai aumentar, então é algo que vale a pena traçar isso daí, o que é relevante para você referente à sua meta. Então, a gente está passando essa meta sobre o Gold, é interessante que a gente precise identificar aonde que vai agregar, né, positivamente isso. Então, para a gente, é muito relevante para vocês. E a última letra, então, da sigla SMART é o tempo. Então, toda meta que você definir, ela precisa ter um prazo. Como, por exemplo, chegar a Gold em maio, até maio, por exemplo, né? Então, você ter um prazo para alcançar esse objetivo final. É claro que isso também você vai precisar analisar dentro das suas possibilidades, dentro né, do que você está alcançando hoje. Então, por exemplo, você é um Silver, você já tem uma perna Premier, precisa só ajustar as outras duas ali para alcançar o Premier. Em quanto tempo você acha que você consegue fazer isso? Em 2 meses você consegue fazer com que as outras duas pernas alcancem o Premier? Então, isso, né, acaba sendo uma meta SMART. Então, sempre quando você for definir a sua meta, pense em todas essas letrinhas aí, analisa cada uma dessas coisas para você ter uma meta que seja alcançável, atingível, mensurável, específica. Falei tudo fora de ordem, mas vocês entenderam, né? Tá ótimo, Vivi. Mas vamos pensar aqui. Eu acredito que esse plano de ação que a gente vai começar, uma hora a gente pensar a respeito, né? A gente falou sobre o plano SMART, agora a gente vai falar sobre o plano de ação. Então, a gente precisa definir ações diferenciadas, né? O passo que vai descrever as ações que precisamos ter para alcançar esses objetivos. Então, a gente precisa de 4 passos. Quanto tempo eu vou investir ao longo da semana do dia? O que seria isso? Por exemplo, são pessoas que ainda conciliam o seu negócio da Terra com outra função, seja uma graduação, seja um outro trabalho em CLT, seja algum curso, ou até mesmo cuidar de algum filho seu que seja pequeno. Então, vocês não têm tempo integral para desenvolver o negócio. Então, vocês precisam saber quanto tempo que vocês podem desenvolver, né? O segundo tópico é quando. Quando vocês vão realizar questões relacionadas a essa ação. Então, vocês precisam definir durante a semana quantos dias que vocês vão precisar e qual dia que você vai colocar na meta na semana. Então, vocês só podem ter 2 dias, então vai ser terça ou quarta, quarta e sexta, vocês precisam saber disso, né? Terceiro e penúltimo seria onde. Onde isso vai ser feito? Vai ser feito pessoalmente ou vai ser feito virtualmente? Porque se for pessoalmente, vocês vão precisar de um local. Vai ser na sua casa, vai ser na casa de alguma outra pessoa, vocês vão alugar algum espaço. Se for virtual, vai ser pelo Google Meet, vai ser pelo Zoom. Qual é a plataforma que você vai abordar essa reunião? E aí você precisa fazer todo aquele plano de ação para que as pessoas que sejam envolvidas nesse trabalho compareçam, né? E como vai ser feito. Então, a pegar aquele modelo Smart da meta que você já criou, traçar essa meta que vocês já estão especificadas e colocar isso em prática, né? E aí vocês colocar isso em prática com as pessoas que estão abaixo da rede, passar as informações corretas, os treinamentos corretos, que aí a gente consegue fazer esses 4 tópicos aí. E entenda-se que não trata-se de aumentar o número de horas disponíveis ao longo do dia, e sim
que nós fazemos com o tempo disponível. Então, não adianta vocês quererem acordar cedo e dormir tarde para querer ter mais tempo durante o seu dia. Vocês precisam saber que, se vocês fazem dessa forma, vocês vão acabar ficando cansados durante o dia, vocês vão acabar não dormindo bem, porque vocês já estão pensando no próximo dia. Então, a hora de descansar, a hora de descansar, é a hora de focar no negócio, é a hora de focar no negócio. Então, assim, nem todo tempo ganho vocês vão conseguir focar isso de informação. Então, às vezes, vocês só têm somente 4 horas durante o seu dia e vocês vão conseguir desempenhar todas as funções que vocês colocaram disponíveis naquele dia dentro das 4 horas. Às vezes, vocês têm 12 horas disponíveis para realizar isso, chegando no final do dia ainda tem mais demandas para fazer. Por quê? Vocês não tinham um plano de ação para isso, né? E na hora de definir as prioridades, vocês podem usar como um exemplo esse quadro que eu coloquei aqui. Isso tem nos guias, tem no guia Treine, eu não vou saber a página de cor agora, mas tem lá no guia Treine esse quadrinho, que vai fazer com que você defina quais são as prioridades dentro do que você precisa fazer. Então, o que você pode fazer? Anotar tudo que você costuma fazer, tudo que você tem de tarefa para fazer, e aí você vai encaixando essas tarefas dentro desses quadros. Então, o primeiro é o essencial. Aqui você vai colocar todas as tarefas que são essenciais, que precisam ser feitas e que precisam ser feitas por você, que não pode ser feita por outra pessoa. Como, por exemplo, cadastrar uma pessoa que você já contatou, acompanhar um novo cadastro, né? Coisas que você precisa fazer. Não essencial são aquelas coisas que você pode pedir para outra pessoa fazer. Por exemplo, tarefas da casa. Então, se você mora com outras pessoas, você pode pedir ajuda de outras pessoas para fazer essas tarefas da casa, ou de repente pagar alguém para fazer para você. Enfim, né? Só um exemplo, coisas que não precisam ser exatamente feitas por você. Importante são as tarefas que são importantes, mas não são essenciais. Então, em um grau, assim, elas são menos importantes que as essenciais. Não sei se deu muito para entender. São coisas que precisam ser feitas, mas não com tanta prioridade quanto as essenciais. Então, por exemplo, dedicar um tempo para estudar sobre o produto, para estudar sobre o plano de bonificação, elas são importantes, elas precisam ser feitas, mas elas podem ser feitas num segundo momento ali. E não importante, o nome já fala, né? Então, tudo que não é importante, você vai colocar ali naquele quadrinho. São coisas que você não precisa fazer ali agora, ou que você pode deixar para depois, ou que você pode simplesmente não fazer. Como, por exemplo, assistir televisão, ou gastar tempo ali nas redes sociais, jogando joguinhos, enfim. Então, esse quadro eu acho muito importante para você conseguir visualizar as suas tarefas e o que, que não pode deixar de ser feito, e o que, que tem que ser feito com mais prioridade. Então, é muito importante vocês anotem aí, tirem print ou depois peçam para a gente esse material, porque eu acho que é um bom, como que eu posso dizer, um exemplo para vocês seguirem na hora de definir suas prioridades. Exatamente, Vivi é um exemplo muito bom, porque a gente consegue ter uma média de o que a gente coloca como prioridade ou não, né, na nossa vida. E aqui, referente ao negócio, tá? Para planejar e organizar a sua agenda de trabalho, faça assim as seguintes perguntas. Aqui tem algumas perguntas que eu acho super interessante vocês fazerem para si mesmos, porque vocês vão encontrar bastante respostas, né? Quem precisa de uma aula de soluções naturais? Quem precisa de acompanhamento? Quem precisa de uma visão de estilo de vida? Quem precisa entender as oportunidades? Quem precisa aprender sobre os olhos? E, por último, quem precisa desenvolver o seu negócio? Então, são informações que vocês devem se perguntar, porque vocês vão achar essas respostas. Sempre na rede tem pessoas com esse tipo de perfil que ainda não está desperto para o negócio. Então, aí, o que é o papel de vocês? Identificar essas pessoas e trabalhar alguma meta com elas, alguma dificuldade que elas têm. Às vezes, ela tem alguma dificuldade apenas para apresentar, mas ela é super bem para cadastrar. Então, é algo que pode ser trabalhado e não somente algo que ela esteja desmotivada, é algo que ela tenha dificuldade.
Então você já fez lá o seu quadrinho lá, definiu as suas prioridades, você já respondeu aquelas perguntinhas do slide anterior, já sabe quem são as pessoas que você precisa trabalhar. Agora a gente vai colocar tudo isso dentro de um calendário para a gente conseguir organizar melhor essas tarefas que a gente precisa fazer, né? Então a gente colocou um exemplo aqui de como que você pode fazer isso. Você pode usar um calendário, você pode usar um papel, uma agenda, um planner, um aplicativo no celular, o Google Calendário, a forma que você achar melhor, né, que você se adaptar melhor para fazer isso. Então, aqui a gente colocou um exemplo de um planejamento semanal. Então, colocamos todos os dias da semana e cada dia a gente separou por períodos, manhã, tarde e noite. Aí a gente preencheu aqui com coisas que a gente acha que faz sentido, mas você vai adaptar esse calendário de acordo com a sua disponibilidade, né? A gente sabe que muitos de vocês têm outras funções além de fazer do Terra, né? Tem outros empregos, outras responsabilidades, né? Então você vai criar o seu planejamento de acordo com o tempo que você tem disponível para fazer do Terra. Então, aqui, por exemplo, a gente colocou na segunda-feira, à noite, ligação com a equipe, que seria você reunir toda a sua equipe para fazer uma ligação de alinhamento de estratégia, para falar das promoções, eventos que vocês vão fazer, então um alinhamento ali mesmo com a equipe. Na terça-feira, parte da tarde, prospectar novos membros, pessoal. O que seria isso? Entrar em contato ali nas redes sociais, verificar quem conhece a do Terra, quem não, sair pelo bairro, verificar, fazer uma pesquisa de campo, né? Verificar quem conhece, quem não conhece. Então é isso, é prospectar as suas informações e agregar os benefícios que a do Terra tem e até apresentar o plano de negócio já de imediato de acordo com a sua estratégia. Se a sua estratégia for somente apresentar os itens e posteriormente o plano de negócio, fica ao seu critério. Então, você é a sua chance de aumentar a quantidade de membros dentro da equipe. Aí, na quarta-feira, a gente colocou aqui na parte da manhã, fazer acompanhamento dos inscritos na aula. Então, você fez uma classe, tiveram algumas pessoas presentes ali, algumas se cadastraram, algumas não. Então, você precisa fazer o acompanhamento não só dos novos cadastrados, mas também dos que não se cadastraram. Entender se eles ficaram com alguma dúvida em relação ao negócio, se eles querem participar de uma outra classe, ou se eles querem saber de algum outro produto, né? Fazer um acompanhamento dessas pessoas, que também é muito importante para que você venha fechar esse cadastro futuramente, né? E aqui na quinta-feira à noite fazer alinhamento com os pilares da rede, né? Então, o que significa? Você tem um alinhamento ali, quem são os pilares, quem são as pessoas que te qualificam na sua rede, né? Então, passa as informações necessárias de acordo com o que você teve ali na receber mentorias da linha ascendente na segunda-feira à tarde, você aplica isso na quinta-feira à noite. Passar essas informações, verificar o que está acontecendo na rede de cada um, se está tendo alguma dificuldade para prospectar volume, para querer, para cadastrar, para fazer acompanhamento sobre soluções naturais, sobre as classes e tudo mais. Então, é a oportunidade de vocês entender o que está acontecendo na sua profundidade de acordo com os pilares da sua rede. E na sexta, a gente não podia deixar de colocar aqui na parte da tarde, vocês também já precisam deixar no calendário de vocês o Papo de Silver, que é um compromisso muito importante que vocês têm toda sexta-feira às 15h30, que é um treinamento que a gente prepara com muito carinho para vocês, pensando em ajudar no desenvolvimento do negócio de vocês. Então, assim como cadastrar pessoas, prospectar, o Papo Silver é um compromisso que vocês têm com a gente toda sexta-feira e que vai te ajudar também no desenvolvimento do seu negócio. Não podia faltar o Papo de Silver no calendário, né, Vivi? É extremamente importante. Tem muito treinamento que vai muito agregar na vida de vocês, não só como negócio, mas na vida pessoal de vocês também, né? No sábado, tem educação continuada. Então, é o momento de você preparar um treinamento, passar algumas informações sobre determinado item, ter esse treinamento de forma sutil, simples, fazer com que seja absorvido as informações de forma sucinta. E no domingo a gente colocou aqui para fazer a reflexão sobre as metas pessoais e de negócio. Então, no domingo, você pode olhar a semana que passou, ver se você conseguiu cumprir com tudo que estava planejado ali naquela semana, como que está o andamento para o alcance da sua meta, quais
as tarefas que você vai precisar na semana seguinte, né? Então, já fazer o planejamento da próxima semana. E, claro, também não esquecer de compartilhar momentos com a família e amigos, tá? Então, a gente fez aqui um calendário cheio de coisas em relação ao negócio, mas vocês não podem esquecer também de passar um tempo com a sua família, ter um momento de lazer, né? De curtir também, porque a gente não pode só trabalhar, que uma hora o corpo pede descanso e momentos de lazer também. Exatamente, né? Nem só de homem vive o trabalho. Eu acho que é importante a gente focar no negócio, mas ao mesmo tempo tirar um tempo para nossa mente descansar e colocar as ideias no lugar, né? Agora a gente vai falar de alguns pontos a observar na hora de fazer esse planejamento, né? Organize as suas informações, deixe anotado para não se perder. Então, se você é do tipo de pessoa que precisa de ter tudo anotado, então não deixe de anotar nada. Qualquer coisinha que você precisa fazer, mudança no seu planejamento, anota tudo para não esquecer. Eu sou o tipo de pessoa que preciso estar sempre anotando tudo e eu gosto de anotar à mão. Não é só anotar no celular ou no computador, não. Eu gosto de escrever mesmo no papel que fica mais fácil também para eu memorizar o que eu preciso fazer. Também não superestime o tempo para suas tarefas. Saiba administrar. E não ache que dê tempo para fazer muitas coisas juntas num curto espaço de tempo. Então, ajuste essa habilidade no seu dia a dia. O planejamento, ele também é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, né? Tem gente que simplesmente vai fazendo as coisas sem se planejar e dá certo. Mas tem pessoas que preferem se planejar, mas que não conseguem muito bem, então precisa entender como que vai funcionar para ela aquele planejamento. Então, é uma habilidade que a gente vai desenvolver. E a questão de definir prazos para fazer cada tarefa, também a gente vai ter que ir ajustando, né? Então, às vezes, você vai definir, por exemplo, 1 hora para prospectar clientes. Só que não foi suficiente, você prospectou por 1 hora, mas você precisava de mais tempo, foi pouco. Então, você vai ter que ajustar isso no seu calendário para você continuar. E aí, aos poucos, você vai entendendo quanto tempo você vai precisar para determinada tarefa. E aí, conforme você vai fazendo isso, vai praticando, o seu planejamento vai ficar cada vez melhor. E também gastar tempo em criar um planejamento. Isso otimiza todo o processo. Então, às vezes, você pensa, eu vou sentar aqui agora na frente do meu calendário com a minha agenda na mão, eu vou gastar 1 hora para planejar a minha semana. Nossa, mas eu não preciso perder todo esse tempo. Precisa, porque isso vai otimizar tudo que você vai fazer durante a semana. Então, você parar ali, gastar um tempinho fazendo esse planejamento vai te ajudar a economizar tempo, né? Porque se você simplesmente for fazendo as tarefas bem aleatoriamente, alguma coisa vai ficar para trás, ou você vai gastar tempo demais numa tarefa que não precisava, né, gastar tanto tempo assim. Então, é muito importante, sim, tirar um tempinho para fazer esse planejamento. Exatamente, Vivi, dicas muito preciosas. E a do Terra te ajuda a planejar, né? E ajuda como? Com os guias. Lá na parte de recursos em Parsus, você tem todos os guias lá para vocês praticarem. Viva, compartilha, construi, lidere, multiplique. São guias que faz com que vocês tenham bastante informação. Essas informações vocês podem até aplicar treinamento em cima delas. É muito interessante vocês pegar, tentar absorver o máximo de conteúdo que tem desses guias, porque vai ser de extrema importância para vocês dentro do negócio. Inclusive, eu peguei essa informação aqui de uma página lá do guia. A gente vai estar compartilhando para vocês no chat, tá? Que é a parte de Pipers, né? Programação em check aqui. O que seria isso? Aqui a programação do Pipers, ela tem como preparar, convidar, apresentar, cadastrar e apoiar. Só que aqui dessa forma é diferente, porque cada situação que você faça, você vai ter como pontuação para você avaliar se você fez ou não. Então, dando uns exemplos aqui, tá? Na parte de preparar, se você comparecer a um treinamento de equipe, você coloca como 4 pontos que você efetuou isso, né? Ali na parte de convidar, compartilhe uma experiência, tanto sobre os olhos, como sobre a sua história, como que você conheceu a do Terra, como isso se influenciou na sua vida, na sua melhoria por alguma patologia que você achou que tinha, que te ajudou a superar isso, às vezes algo que foi fundamental na sua vida, né? Ali é 1 ponto por compartilhamento. Então, ou seja, se você cadastrar 10 pessoas e compartilhar sobre os itens ou sobre a sua história, vocês vão ter 10 pontos, porque é cada 1 ponto por compartilhamento.
Ali no apresentar, tem a fazer a apresentação individual, 4 pontos, se vocês conseguirem fazer uma apresentação individual ali. E no cadastrar, tem a inscrição em GLRP. Tem 3 pontinhos ali, se vocês conseguirem fazer com aquele membro que você cadastrou, consiga fazer a parte de ativar LRP. Lembrando que isso é muito importante, porque aí entra na conversão de LRP, que é um resultado que agrega no seu futuro aí da do Terra, para você crescer cada vez mais, né? E no apoiar, tem a promover treinamento de equipe para 5 ou mais pessoas. Ali são 10 pontos. Ou comparecer com a linha descendente a um treinamento do seu upline. Então, são 5 pontos ali, um dos dois. Ou é 10 pontos ou 5 pontos. Então, aí você pode escolher, ou até mesmo os dois, aí você somaria 15 pontos, tá? Ali embaixo, tem as informações de requisitos. O mínimo de 50 pontos na semana, o ideal 75 pontos na semana e o extraordinário 100 pontos na semana. E ali embaixo é onde vocês vão colocar as informações da somatória desses pontos. Então, tudo que vocês forem fazer e vocês forem colocando check nessas informações, vocês vão fazer a somatória desses pontos e colocar ali embaixo na última semana, que é a atual, a sua pontuação. E embaixo tem a informação de semana seguinte. Qual é o objetivo? Vocês querem quantos pontos tirando dessa lista aí de informações que vocês devem cumprir? Então, o que é que a gente espera de vocês? O extraordinário, nada mais justo, né? Com todas as informações que a gente está passando, com o plano do Pipers, com as informações das regras que a gente passou, eu acredito que dá para ter um extraordinário aí saindo para vocês, tá bom? Eu achei super legal esse material que o Matheus encontrou aqui no Empowered Success, né? Eu coloquei o link aqui no chat para vocês entrem lá depois para ver, porque é uma forma de você deixar mais descontraído as tarefas que você tem para fazer. Porque aí você vai somando os pontos, vai tentando alcançar o máximo de pontos que você conseguir. Então, é uma forma de você fazer tudo que você tem que fazer para crescer no negócio de uma forma mais descontraída, né? Então, achei super legal. Então, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre coisas que não te favorecem, então, na hora de você colocar os seus planos em prática. Uma delas é a atitude perfeccionista, ter apego a detalhes em excesso. Então, assim, às vezes as pessoas acabam deixando de fazer algo ou de entregar algo por não estar perfeito. A gente precisa tirar um pouquinho isso da nossa cabeça. É claro que a gente precisa se esforçar para fazer as coisas da melhor forma possível, mas é muito difícil a gente chegar na perfeição. Então, a gente não pode deixar de fazer alguma coisa só por não estar perfeito. Tem uma frase que eu gosto bastante que é antes feito do que perfeito. Então, é melhor que você faça, mesmo que não esteja perfeito, do que simplesmente não fazer porque você não chegou no resultado que você esperava. Tá? Então, a gente ter um pouquinho isso em mente, né, de não se apegar tanto à perfeição. Outro ponto é dificuldade em filtrar as distrações, perder o foco do que está ou estava fazendo. Então, eu, por exemplo, eu perco muito foco se eu pegar o meu celular. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, estudando, fazendo uma coisa importante, eu pego o meu celular para ver a hora, quando eu vejo eu perdi 40 minutos no Instagram e nem olhei a hora. Então, isso é algo que tira um pouco o meu foco. Então, o que que você pode fazer se esse é o seu problema também? Se você está fazendo alguma coisa importante, estudando, preparando uma classe, preparando um treinamento para sua equipe e o seu celular pode te atrapalhar, deixa seu celular lá em outro cômodo, ou desliga ele para você focar naquilo que você está fazendo, ou se você está usando o celular, você desativa as notificações das suas redes sociais, por exemplo, para você não perder tempo, e não perder o foco da atividade que você está fazendo. Às vezes pode ser outra coisa também que te faça perder o foco, por exemplo, a criança brincando em casa, ou o gatinho que fica passando na sua perna pedindo carinho. Então, a gente precisa tirar essas distrações da gente. Se a gente está fazendo alguma coisa que precisa muito do nosso foco, da nossa concentração, então a gente precisa eliminar essas coisas que podem fazer a gente se distrair. Outro ponto é não saber identificar as prioridades. Então, se você não pratica aquele quadrinho que a gente falou lá no começo, então você pode acabar perdendo tempo fazendo coisas não tão importantes, né? Ou acabar ficar rodando em círculos, fazendo sempre a mesma coisa, deixando outras coisas que são importantes de lado. Então, é muito importante
você saber identificar suas prioridades. Então, vocês já pegaram as dicas aqui, né, de como identificar suas prioridades, então é algo que vocês precisam ter sempre em mente quais são as suas prioridades. Que dica valiosa, Vivi. Eu mesmo tenho dificuldade de infiltrar com distrações. Sou igual você, entrei no WhatsApp, entrei no Instagram, vi lá vai meia hora e não fiz absolutamente nada do que eu precisava fazer. Mas vamos lá. Celebração e avaliação. Focar nas suas conquistas e vitórias atrai mais as mesmas. Então, celebre isso, né? Foque nisso de forma redundante, foque nisso de uma forma muito proveitosa, porque o que você joga para o universo, ele volta para você. Eu sempre digo isso para todas as pessoas que eu conheço. Então, se você joga coisas boas, joga suas vitórias, suas conquistas para o universo, elas vão voltar de forma muito mais grandiosas. Então, celebre isso de forma como uma conquista que seja a primeira vez e que seja como se fosse a última, porque vai ser muito intenso aquilo e aquilo vai voltar de uma forma muito grandiosa para vocês, tá? Algo que vocês precisam pensar também é o que está funcionando no seu negócio. Por exemplo, uma linha que está se desenvolvendo bem, um líder que está tendo um planejamento legal, está na mesma página que você, está passando as informações corretas, entendeu como que funciona o negócio de acordo com as mentorias que você fez com ele. Então, é algo que você pode colocar como algo proveitoso que está funcionando no seu negócio, mas também é o que precisa funcionar melhor. Então, vocês precisam identificar o que é ali no negócio. Quem é que não está desenvolvendo? Quem está tendo uma dificuldade? Quem está tendo uma tensão para uma pressão psicológica por ela mesma, por ações perfeccionistas que a Vivi até comentou, de querer fazer sempre o melhor e não acabar não fazendo. Então é interessante que vocês precisam verificar aonde não está funcionando e tentar trabalhar isso de uma forma muito mais grandiosa. O Renato e o Marlon tá perguntando aqui se a gente vai disponibilizar esse material. Então, assim que acabar o treinamento aqui, vocês podem falar com o gerente de contas de vocês, que a gente vai mandar sim esse material. E na segunda-feira também a gente vai mandar a gravação do treinamento para vocês que quiserem assistir de novo, tá? E lembrando que ainda tem surpresa até o final do treinamento, hein? Fique até o final. E eu acho que vocês vão gostar bastante da surpresa. Se vocês estão gostando desse tema planejamento, então vocês vão gostar da surpresa. Então, continuando aqui, responsabilidade e objetivo. Você é o primeiro cadastro do dia. E também você tem que continuar renovando o seu comprometimento. E com isso, você vai precisar responder essas perguntinhas que está aqui a seguir. Onde você está? Onde você quer chegar? Qual a sua meta no curto prazo e a sua meta no longo prazo? Aqui também a gente volta naquele assunto que a gente sempre fala, quando fala dos guias, por exemplo, no seu porquê. Né? Qual é o seu porquê? Por que você começou a fazer isso? Por que você quer continuar fazendo isso? Então, tenha sempre em mente essas perguntas e as respostas delas. Então, se você preferir, imprime num papel qual é o seu porquê, né? Qual é o seu objetivo, coloca num lugar onde você vai visualizar sempre, ou se você tem um quadro, anota, ou na capa da sua agenda, no plano de, né, no papel de parede do seu celular ou do seu notebook, aonde você for ver mais assim, é sempre importante você ter isso sempre à vista, assim, onde você está, onde você quer chegar, qual é o seu porquê e o seu objetivo. Exatamente, Vivi. E alguns pontos de atenção que eu vou refrisar novamente, que algumas coisas que a Vivi já até mencionou. Uma coisa que a gente faz é que temos tendência a procrastinar e deixar as coisas para a última hora. Então, se a gente tem um tempo aí para ser cumprido, a gente sempre deixa para os 48 do segundo tempo para funcionar isso. A gente precisa parar de procrastinar essas situações e deixar, porque a sua organização seja algo funcional, né? O seu plano de metas durante o dia, o seu plano de horários, seja algo que você consiga distribuir durante o seu período de dia. Então, não deixe as coisas para a última hora, porque às vezes você não vai conseguir concluir aquilo por estar em cima da hora. Outro tópico interessante é confira sua agenda durante a semana, não pode ser apenas na hora que estar criando ela, faça ajuste se necessário. Então, o que, que é interessante? Vocês pegarem durante a semana, ver se os compromissos estão batendo, se está tudo fluindo, e uma coisa muito importante, às vezes a gente não consegue prever o que vai acontecer, então às vezes acontece compromissos que a gente não consegue adiar e acaba
embaralhando totalmente a sua agenda. E aí você precisa pensar, a gente vai conseguir remanejar esses horários para mais tarde ou para um outro dia, ou a gente vai ter que ser necessário remanejar essa agenda toda, fazer com que os horários concluam novamente. Então, é necessário sim que você entre na sua agenda semanalmente, ali durante a semana, verifique se está tudo ok, se está batendo com os compromissos, para não se perder e acabar conflitando de um compromisso no mesmo horário do outro. Outra coisa importante é trabalhe com a sua organização, pois terá uma grande otimização do seu tempo, né? Quando você faz essa organização de tempo, de planos de meta, a questão das regras que a gente já explicou anteriormente, você já vai ter uma otimização de tempo, né? O que a Vivi até mencionou, a gente acha que a gente vai perder tempo em fazer um planejamento, mas na verdade a gente vai ganhar uma otimização de tempo. Mas a gente não vai ganhar essa otimização de tempo no mesmo dia, porque a gente já está gastando esse tempo para planejar, fazer esse planejamento. Então, essa otimização ela vai acontecer com o passar dos dias. Você vai perceber que o seu dia ele vai ficar fluir de uma forma muito mais natural e vai conseguir conclua os seus compromissos de forma muito mais harmoniosa e vocês vão ter tempo até de fazer outras coisas que você poderia se dedicar durante o seu dia a dia, né? Outra informação que eu descobri o que era fazendo esse treinamento, pessoal, é verificar os seus drenos. Mas aí, o que é dreno? Eu também me fiz essa pergunta, não sabia o que era dreno. Mas são situações que tomam seu tempo desnecessariamente sem a sua percepção. Então, por exemplo, dando um exemplo que a Vivi deu no começo, né? A gente entra muito no Instagram para verificar informações e aí vê Big Brother, vê quem é que foi o líder, quem é que faz um paredão, se o Arthur tá vencendo, se a Jade tá não. Então, aí quando você vai perceber, foi 1h30 do seu tempo que você poderia, dentro do seu planejamento, estar fazendo outras coisas que eram muito mais importantes, que você precisava resolver dentro daquele período. Então, é interessante vocês verificarem quais são os seus drenos. Vocês não precisam virar um robô, né? Tentar seguir isso, a linha, né? Mas é interessante que vocês deixem essas informações de distrações sempre para o final do dia, que é o momento que você vai relaxar, que você vai já ter batido todos os seus compromissos de forma coerente, e aí sim vocês perceberam que sobrou tempo, aí vocês conseguem agir de uma forma mais relaxada e verificar realmente o que está acontecendo pelo mundo, verificar o que está acontecendo no BBB e tudo mais. E uma frase que eu vi, né, na internet sobre Parkinson, né? Trabalho se expande de modo de preencher o tempo disponível para a sua realização. Então, é aquela coisa de procrastinar. Então, se você trabalha muito, deixa essas coisas para a última hora, você vai acabar fazendo sempre nos 48 do segundo tempo. Então, se você tem um prazo para entregar em 1 hora, você vai fazer em 1 hora. Mas se você tem um prazo de 1 mês, você vai fazer em 1 mês, você não vai fazer em 1 hora. Então, você precisa saber administrar o seu tempo de forma sutil, objetiva e que fique claro e mais leve. O objetivo de fazer o planejamento semanal, anual, né, é que vocês consigam ter mais leveza sobre o seu dia e não ficar sobrecarregado sobre as informações que vocês precisam fazer, tá? A Vivi vai apresentar a surpresa. Mas, enquanto ela abre aqui, vou descompartilhar a tela para vocês. Eu queria saber se vocês têm algo interessante para me falar sobre o que vocês acham que vai ser essa surpresa. Responde aqui para mim no chat, enquanto a gente está abrindo aqui a surpresa. O que vocês acham? Planejando até... Talvez, será? Ó, o Paulo, tá com curiosidade, hein, Paulo? Bônus esse mês? Eita, até eu queria bônus, hein? Até eu queria bônus. Sandra adora surpresa. Nossa, cara, eu adoro surpresa, mas se você falar para mim que vai ter uma surpresa durante o começo do dia, eu vou ficar matutando aquilo até eu descobrir o que é. Eu sou muito curioso. Não faço ideia, Roma. Vamos lá, a gente vai apresentar para vocês.
Vamos lá, então. Vocês viram que eu saí correndo aqui e já voltei, porque eu fui pegar o meu para mostrar para vocês também. Mas calma aí, que eu vou compartilhar aqui a minha tela. Peraí. Ai, meu Deus. Tá aparecendo aí já? Tá, né? Então, para quem disse um planner, acertou. Então, nós criamos um modelinho de planner que vocês podem usar. A gente fez um formato em PDF, então a gente vai mandar para vocês. O Matheus vai mandar aí no chat, mas também, se vocês não conseguirem baixar agora, podem pedir para o gerente de contas de vocês, que eles já estão com esse arquivo em mãos aí para mandar para vocês, tá? Então, vocês podem imprimir para poder preencher. E se planejar melhor, tá? Então, a primeira página a gente vai falar aqui do modelo Smart. Então, aqui você vai usar para criar a sua meta Smart. Então, tem todas as letrinhas aqui do modelo, você vai colocar a descrição da sua meta direitinho aqui, se baseando, né, em cada letra do modelo Smart. A próxima página é aquele quadro de priorizar as atividades, que é muito importante, eu falei isso 10 vezes aqui já. Então, o que é essencial, o que é não essencial, importante e não importante, você pode colocar tudo aqui nesse papel. Aqui a gente tem o planejamento mensal, que ele é como um calendário. Você vai preencher com o mês e colocar as datas também. Então, por exemplo, você escreve aqui que é março, dia 1º foi numa terça-feira, então a partir daqui você vai colocando as datas certinhas do mês de março e você vai usar esse planejamento para colocar alguns compromissos mais pontuais. Como esse daqui é a visão inteira do mês, não tem como você colocar muitas tarefas, mas você pode colocar, por exemplo, um evento que você vai fazer ou que você vai participar, uma reunião importante, a reunião com seu gerente de contas, por exemplo, você pode colocar nessa visão geral aí do mês. Aí aqui a gente também tem o planejamento diário, que a gente separou por períodos, né? Como a gente mostrou lá naquele exemplo. Então, manhã, tarde, noite, aí você vai preencher com a data também e vai anotar todas as tarefas que você tem para fazer de acordo aí com o período. E por último, um checklist, onde você vai colocar tudo que você tem para fazer, ou enfim, pode usar para outras coisas também, né? E aí você na bolinha você vai ticando ali quando você concluir aquela tarefa. Então a gente preparou isso com muito carinho, a gente espera muito que vocês usem. Então eu imprimi aqui para mostrar para vocês como que é. Ó, aí fica difícil mostrar aqui, né? Mas, ó, eu imprimi na folha A4 normal, coloridinho, ó, ficou a coisa mais linda. E aí vocês fazem a mesma coisa aí na casa de vocês. Então, acho que isso vai ajudar bastante. E aí, o Matheus tem um desafio para passar para vocês agora. E o desafio é preencher isso, né, pessoal? A gente fez esse material com muito carinho aí para vocês, para que vocês consigam planejar o seu diário, o seu semanal e o seu mensal. Então, não adianta vocês baixarem e deixar lá no downloads abandonado. Tem que imprimir e tem que alimentar isso, porque com isso vocês consigam ter mais clareza sobre o que vocês têm de objetivo semanalmente, diário, e fazer também as suas anotações se necessário. Uma coisa importante que a gente viu ali é que dá para vocês, por exemplo, quando vocês estiverem na rua, cadastrando alguém, vocês podem estar anotando o nome ali nas informações de anotações, tá pegando o telefone para contato e depois você só alimenta, por exemplo, no seu WhatsApp para entrar em contato posteriormente para passar maiores informações. A questão do modelo Smart, a questão das metas que a gente já explicou, tá? O treinamento vai ser encaminhado para vocês em PDF, a gravação também vai ser disponibilizada a partir de segunda-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode consultar novamente. Então, eu quero que vocês alimentem isso de forma muito orgânica e que vocês passem esses resultados para o gerente de contas de vocês. Se está fluindo, se está ficando legal, se vocês realmente perceberam que tendo esse planejamento ficou algo mais claro para vocês e vocês estão tendo mais uma otimização de tempo melhor e está ficando mais orgânico, né? Vocês consigam ter até mais, delegar mais coisas durante o seu dia que vocês falavam que antigamente não dava tempo e pode até dar tempo futuramente, né? Então é isso que eu deixo de exercício para vocês. Então, imprimam esse planejamento, preencham e utilizem. Também não adianta só preencher lá planejando a semana e não acompanhar, né? Então tem que acompanhar. E também outra coisa, a meta, né?
criem aí uma meta de acordo com o modelo SMART, passe essa meta também para o seu gerente de contas, para a gente trabalhar essas metas junto com você. Então, aqui a gente te ensinou como que funciona o modelo SMART, a gente te deu algumas dicas de como se planejar, como fazer um plano de ação para concluir essa meta. Então, passe isso para o seu gerente de contas, passe qual é essa meta, que a gente vai trabalhando juntos, né? E aí, se tem alguma dificuldade, precisa de alguma estratégia, alguma forma de se planejar que talvez você não esteja conseguindo encaixar aí na sua rotina, a gente pode tentar te ajudar com isso também. E é por isso que a gente está aqui, né? Então, esse foi o nosso treinamento de hoje. Eu espero muito que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado do conteúdo e que vocês usem, porque sem planejamento fica muito difícil a gente alcançar uma meta, né? Acho que é isso, né? Matheus, tem alguma coisa para falar? Não, Vivi, sem defeitos, planejamento de milhões aí, né, que a gente apresentou para vocês. Eu espero que fique algo muito claro para vocês e que, principalmente, que o que a gente preparou com muito carinho para vocês seja algo funcional, que funcione na vida de vocês e que tragam muitos resultados positivos. Eu acredito que sim, mas eu quero que vocês repassem isso para o gerente de contas de vocês, para a gente também ter esse termômetro de saber se realmente está funcionando, para que nos próximos treinamentos a gente traga coisas que sejam mais voltados para a necessidade de vocês. Eu acredito que é só, Vivi. Tem mais alguma coisa para complementar? Não, é só isso mesmo. Teve alguém aqui que falou que a gente poderia mandar sempre os materiais, né, as apresentações no grupo dos Silveres, mas eu vou explicar aqui por que que a gente não faz isso. Porque fica algo exclusivo apenas para quem participou ao vivo. Então, se você estava aqui, se você assistiu esse treinamento, você pode pedir para o seu gerente de contas e a gente vai enviar para você. Então, a gente não envia lá no grupo, porque muita gente que está lá não pôde assistir ou não quis assistir ao vivo. Então, para ficar algo exclusivo para quem está aqui ao vivo, a gente manda só para quem pede para o gerente de contas, tá? Mas a gravação a gente disponibiliza lá no grupo na segunda-feira. Aí todo mundo que não pôde participar ao vivo ou quem quer reassistir pode assistir. Mas se você quer o material, pede para o seu gerente de contas de qualquer treinamento, sempre que vocês pedirem, a gente sempre manda, tá bom? Então, acho que é isso. Vou passar agora para o Pedro e para a Rai para eles encerrarem aqui, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Bom, faço das palavras dos líderes as minhas. Parabéns para o Matheus, para a Vivi, que treinamento incrível. Eu vi que o pessoal elogiou bastante, gostaram muito aqui do Planner. Muitos já estão me mandando aqui mensagem no WhatsApp, eu quero esse Planner, eu quero esse Planner, e a gente vai mandar. Foi uma ideia muito legal que eles tiveram para trazer aqui para esse treinamento. E olha o combo, tantas promoções que está tendo esse mês. A gente veio aí de um BOGO e agora eles prepararam esse plano aí para você gerar esse volume, pegar essas promoções e jogar suas metas lá nesses planejamentos e só trabalhar. Não é isso, Pai? Sim, eu amei. Eu baixei aqui para eu usar também. Eu vou usar esse novo planejamento que eles passaram, que eu achei lindo e super efetivo, né? Porque efetivo não, objetivo. Coloquem lá. Eu sempre falo para os líderes, né? Tenham datas fixas, como igreja, que a gente sabe que todo domingo, 6 horas, tem culto, coloquem no calendário de vocês. Então, usem esse calendário, gente. As coisas que vocês sabem que não pode faltar, primeiro final de semana do mês, ou primeiro dia de todos os meses, já preenche lá esse calendário, vai baixando, imprimindo várias vezes durante o mês, vai fazendo o planejamento certinho, para que vire rotina, né? Então, finalizou o mês, você já sabe que você tem que pegar seu calendário e fazer tudo de novo. Eu amei esse treinamento, vou aplicar também, sempre que for necessário, para ajudar todos vocês, como o Pedro falou, esse é o mês de ouro. Com esse treinamento, com esse material, com esse tanto de promoção, gente, eu quero ver só avanço, né? Não aceitamos menos que gold aqui desse pessoal que está nesse treinamento. Gente, foi um prazer encontrar todos vocês aqui em mais um treinamento. Semana que vem a gente tem mais um. Sexta-feira também, às 15h30, um novo tema. Então, vai juntando todos esses treinamentos passados para vocês no Papo Silver e peguem esse material, peguem o vídeo, estudem e passam para a rede de vocês, tá, gente? Treinamento é exclusivo do Silver, mas não é proibido duplicar. Vocês podem passar esse treinamento para a rede, pode aplicar em outras pessoas, outros consultores, não tem problema. Afinal, a gente tem esse objetivo, a gente passa o treinamento com a intenção de que vocês dupliquem para frente. Um bom final de semana a todos, não parem de trabalhar, ninguém vai descansar, todo mundo preencher esses calendários, todo mundo se preparar para as próximas semanas,
e aguardar o que que do Terra tem para a gente nos próximos dias, né? Será que tem mais coisas? Ainda tem a viagem de Angra, o que está por vir ainda mais. Tchau, gente, um beijo. Tchau, Bom pessoal. fim de tarde Boa para todos semana. vocês, um bom trabalho. Sextou, pessoal.